Olá pessoal, mais um episódio do nosso Habitat Ranking aqui chegando para você. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari. Nós estamos chegando para mais um programa, mais uma discussão, mais um bate-papo falando tudo sobre condomínios, viu? Sejam todos bem-vindos, você que acompanha pela TV Guanandi, afiliada da Band, aqui em Mato Grosso do Sul, ou você que acompanha pelo nosso canal no YouTube. Lembrando, viu? Na TV, versão compacta de 30 minutos e no canal do YouTube nós temos o episódio completo aí para você acompanhar, tá certo? Siga a gente então nas nossas redes sociais, Habitat Ranking, e vamos juntos aqui em mais um bate-papo especial. Bom, e hoje eu estou com convidados especiais. Quero apresentar aqui para vocês o Edson Pigosso, ele que é da Expresso ADM Condomínios, né? Tá aqui com a gente. Edson, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Bruno. Quero agradecer a Rosângela Costa, ela que é da RA Contabilidade e Assessoria. Rosângela, obrigado e bem-vinda. Agradeço o convite. Também o Paulo Henrique, da Ideal Soluções, mais conhecido como PH, não é isso, PH? Isso aí, meu caro, muito obrigado, gratidão pelo convite e os demais aí também, tá? Muito bem, gente, aqui é um bate-papo tranquilo, fiquem todos à vontade para a gente falar um pouquinho sobre gestão. Nós estamos aqui, na verdade, com três gestores aí, administradores, que buscam trazer soluções, claro, e eu quero falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Vou começar falando sobre boas práticas e gestão eficiente. A gente sabe que é fundamental, né, para você tocar um condomínio, afinal você está lidando com dinheiro de muitas pessoas e esse recurso ele precisa ser muito bem aplicado. Quais são as boas práticas que você adota para fazer a diferença na rotina dos condomínios? Vou começar com a Rosângela. Rosângela. Quais são as boas práticas que a gente adota? Isso é complicado até da gente detalhar, né? Porque quando você entra na parte de gestão condominial, eu vou falar da minha empresa, eu trabalho como assessoria administrativa, é um pouquinho diferente da administradora. Eu não trabalho na gestão interna do condomínio. Então, toda a parte de administração, de controle de inadimplência, do contas a pagar, isso a gente consegue trabalhar diariamente, né? O síndico vai fazer um pagamento. A gente consegue hoje ter isso full time para que o condômino tenha acesso e isso fique mais transparente, né? Eu fico pensando, o que eu falo para os síndicos, para a gente trabalhar com isso, para que seja mais transparente, trabalha com a convenção, o regimento interno embaixo do braço, não faça despesa, não pague nada que não esteja aprovado no orçamento. Aconteceu alguma coisa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não faz. Precisou, chama numa assembleia. A maioria dos síndicos, hoje em dia já mudou muito isso, né, Paulo? Edson pode falar. Mas antigamente os síndicos tratavam os recursos do condomínio como se fosse o próprio recurso. E que o próprio recurso também precisa ser muito bem administrado, então, né? Independente. Mas tudo bem, só que o meu recurso eu administro como eu quero. Sim. O recurso do condomínio não. A gente vai trabalhar aí com um condomínio de 2.700 casas, 2.700 casas. Eu tenho que prestar contas desse dinheiro para 2.300. Então, eu não posso fazer o que eu quero. Sim. Então, a gente tem no começo do ano a Assembleia de Previsão Orçamentária justamente para que a gente consiga definir ali como vai gastar aquele dinheiro. Aí o síndico, não, eu quero fazer isso aqui e tal, vou fazer. Não pode, não faz, dá problema. Então, essa eu acho que é o maior pilar hoje da administração, nas assembleias, nos treinamentos que eu costumo ministrar para os síndicos que trabalham comigo, eu falo que a boa administração ela começa na previsão orçamentária. Dali para frente, é na previsão orçamentária. Coração do negócio. É o coração do negócio, a previsão orçamentária. Fez a previsão orçamentária direitinho, adequou, aí o condomínio anda. A previsão orçamentária está capenga e a gente tem um problema ali. E pegando já o gancho até do que a Rosângela está falando, o Edson, essa previsão orçamentária, ela é fundamental, mas há possibilidade de repente, algo fugir ali do controle, sei lá, surgiu algo inesperado, a caixa d'água arrebentou, não estava previsto, aí nós estamos falando de uma despesa alta, né? Caiu o muro, enfim, como lidar e aí falando dessas boas práticas, o que fazer numa situação também como essa? Bruno, a Rosângela foi muito feliz nessa questão das boas práticas ser a questão da transparência, né?
e a questão da previsão orçamentária. Uhum. Falou das assembleias também, que eu coloco como primordial. Eu faço muitas assembleias, costumo indicar que os síndicos, qualquer assunto que ele queira resolver, faça uma assembleia. Não toma decisão sozinho. Nunca né? sozinho, nunca. Tem síndico que quer resolver as coisas com os conselheiros. Não, o conselho pode autorizar, ele pode, mas faz uma assembleia. Faz uma assembleia virtual. Uhum. Coisa simples. Então, quando acontece esse tipo de coisa que não está previsto na previsão orçamentária, o que é muito difícil. Eu não sei, acho que acredito que vocês trabalham dessa maneira também. Quando a gente vai fazer a previsão orçamentária, a gente coloca muita margem, né? E sempre eu costumo colocar ali um campo já de previsão de emergência, além do fundo de reserva e além do seguro. Uhum. Não tem por que você não ter um fundo dentro da taxa ordinária de emergência. Entendi. Então a gente costuma colocar isso. Quando acontece, o exemplo que você deu, que estourou uma caixa d'água, o condomínio normalmente tem esse dinheiro já em caixa. Eu costumo deixar previsto. Inclusive, já. Edson, está tendo muito condomínio já recém-implantado, os demais colegas aqui sabem disso, que a convenção já prevê fundo de manutenção. Além do fundo de reserva, está vindo agora 15%, 10%, adicionalmente as manutenções aí, para esse tipo de situação. Que é essa despesa que, que a gente já coloca, por fora ali dentro da despesa ordinária, um campo já daquele extraordinário que acontece sem você ter uma previsão certa. Ou seja, então se você tem uma previsão e surge ali algo que vai comprometer boa parte daquela previsão que você tinha, você falando, pegando o gancho aí, Edson, seria, olha, convoca uma assembleia, vamos abrir isso com todo mundo, exatamente. Né? Falar assim, olha gente, nós tínhamos essa previsão, porém temos o imprevisto, né? De previsão para imprevisto. Exatamente. E aí o que definimos em coletivo. Isso você acredita que também dá mais segurança, né? Tanto para a gestão tanto do pro condomínio. síndico quanto para os moradores. Uhum. Sim. Os moradores se sentem numa segurança de que o síndico não vai tomar decisões sozinhos. Sim. O que você falou no começo, do síndico não trabalhar como seu próprio dinheiro. Exato. Eu entendi a sua colocação de que não, o meu dinheiro também tem que ser bem administrado. Só que com o meu dinheiro eu gasto onde eu quero. Sim. Mesmo que seja bem gasto, eu gasto onde eu quero. O do condomínio, mesmo que seja algo bom, não é o que eu quero. É aquela prioridade que para você enquanto pessoa é prioridade Pode ser aquilo, prioridade, mas para a no maioria coletivo, pode não entende? ser. Pode não ser. Sim, faz todo Entendeu? sentido. E aí, ô Paulo, a Rosângela falou sobre a questão de transparência, né? O Edson também falou sobre transparência. Como que você lida nessa questão da transparência da gestão financeira? Maravilha. Sempre bom dar continuidade, que a primeira fala foi excelente, do colega também, né? E a transparência, o que a gente tem muito hoje é a utilização de aplicativos, de automação, e isso torna muito claro tudo aquilo que é conduzido. Nós temos hoje aplicativos aí que, à medida que a gente realiza uma despesa, fala a gente, o síndico, lá o gestor na ponta, já isso aparece lá para o morador, lá no dia a dia do condomínio ele já consegue identificar, opa, foi comprado tal coisa, foi comprado uma lâmpada. E aí eu costumo falar muito também com relação a boas práticas, o Bruno, que a gente é uma engrenagem. Gestão condominial é uma parte dessa engrenagem. Hoje a gente representa aqui as administradoras e a gente é muito mais do que fazer boletos. Tá? Então é um cenário muito grande, a gente vê muita polêmica sendo dita, mas é um mercado... não é recente, tá? Muitas pessoas tratam como gestão condominial muito recente, ela não é, muito antiga. Apesar de a gente não ter uma literatura bem formada para isso. Mas a gente precisa cada vez qualificar mais, e o que a Rosângela falou, assim como o Edson também, a gente precisa aprimorar cada elo dessa engrenagem, síndico, subsíndico, conselheiros, que chega na administradora, terceirizadas, assessorias jurídicas e as demais outras assessorias também, tá? Que bacana, que legal. Aí você fala de tecnologia, né, Rosângela? A tecnologia, aplicativo, essa ferramenta, ela ajuda... ou aí eu já quero causar uma outra provocação. Que ela ajuda, beleza, a gente sabe que isso é nítido. Agora, o que seria o ideal, talvez, que hoje falta, né? Que você fala assim, olha, talvez essa tecnologia ou essa ferramenta ou esse mecanismo poderia melhorar ainda mais essa transparência e essa eficiência. Na verdade, hoje no mercado nós temos muitas ferramentas. Hoje em dia nós temos assim aplicativos, softwares que atendem as administradoras e que fazem esse elo entre administradora, síndico e condôminos quase que completo, né? Nós temos hoje aqui
no Brasil, a nível de Brasil, que vem visitando, que vem oferecendo aqui, temos ótimos aplicativos e a gente não consegue viver sem isso, não tem como. Então, acho que para as administradoras hoje, o trabalho que a gente vem fazendo, desde que seja feito, né, da forma como tem que ser feito, está ok. O que a gente precisa mais é qualificação de síndicos. Isso é verdade. A gente precisa de qualificação de síndicos, porque hoje, eu posso estar falando besteira, mas como o mercado, se a gente for pegar aqui um estudo e levantar a quantidade de condomínios que nós temos em Campo Grande, hoje é muito. Se a gente pegar aí na época que a Caixa Econômica lançou esses inúmeros FAR da vida, a gente tem um condomínio em cada esquina. E a pessoa, ela surge como síndico, ela não tem um preparo para isso, ela entra lá como síndico. Paraquedas, né? Ela cai de paraquedas, então ela não tem... existem alguns treinamentos, alguns cursos, mas nada muito específico. E não é nem... Desculpa, Paulo, não é nem um treinamento assim, legal. Não, eu falo de, não é de profissão. legislação. Sim. O treinamento primordial que falta nos síndicos é um treinamento de humanização. Sim. Entendeu? Pegando esse emocional. gancho, Edson, eu tenho Sim. falado muito aí nos encontros, palestras, treinamentos aí, Bruno, que começa a entender um pouco mais o cenário, que a gente precisa de difundir muita prática boa de gestão, que, por exemplo, com um caso desse acontecer, nós temos muita automação já, muita tecnologia sendo utilizada. Para isso, para funcionar, é comunicação, fluir bem, e gestão de cultura. Trazer cultura para dentro desses condomínios para que as pessoas utilizem. É muito comum o Zap da vida a gente utilizar, algum Telegram, alguma outra coisa, mas a gente tem que utilizar os canais que são de fato para isso e até evitar momentos ali inoportunos com relação ao WhatsApp, grupão lá, em que a gente não tem de fato ali um controle das pessoas que falam. Então hoje os aplicativos, tanto de administradora, a gente vê de portaria remota, CFTV, já trazem bastante funcionalidades ali, mas que precisa dessa cultura sendo implantada de utilização. Porque os aplicativos, eles estão bem completos. Sim. Os aplicativos, eles estão. O que falta para transparência total no condomínio não é mais aplicativo. Por exemplo, nosso aplicativo ele tem essa ferramenta de controle diário. O morador consegue ver aquilo que o síndico gastou, a administradora faz o lançamento ali mais detalhado e aquilo diariamente está disponível para o morador. Sim. A questão é, que morador que olha isso? Porque Bate justamente nisso que o Paulo falou, né? Não tem 3% dos condôminos dos condomínios que nós administramos que utilizam. Que acessam. Aí o que eu... Lá em 2016, eu comecei a fazer uma coisa... Eu acredito que foi a primeira empresa que fez isso em Campo Grande. Nós passamos a digitalizar o balancete inteiro em PDF, porque eles não queriam entrar no aplicativo e olhar. É muito difícil. Tranquilo, é difícil. Então eu vou digitalizar inteiro e vou disponibilizar para você o documento integral. Você vai abrir e vai folhear na sua mão. Pelo celular. Ninguém olha do mesmo jeito. Isso já foi uma quebra de paradigma, uma cultura assim que sendo implantada e teve uma objeção, uma barreira. E a gente estava falando não era nem prestação de conta digital, isso era escaneado. A gente fazia escaneado. Ficava pesado o arquivo, aí você tinha que compactar. Mas mesmo assim as pessoas não olhavam. Então assim, a gente tem hoje uma facilidade, um acesso, uma gama de recursos, mas as pessoas ainda não olham. É engraçado porque existe essa questão ainda do... Eu não sei se as pessoas talvez possam ter essa impressão de uma observação que eu vou trazer aqui para a gente refletir juntos. Porque quando você fala de um documento, né? Você está falando de um documento e tal, às vezes as pessoas ficam meio receosas do digital. Será que ainda, pegando a sua fala da cultura, a pessoa ela precisa pegar, tocar, para ela falar, isso é palpável. Não, realmente, não, mas aqui, será que aqui é isso mesmo? É real? É isso. Será que as pessoas têm isso? Eu já escutei isso já. Mas só que é muito comum a gente perguntar assim para síndico, vamos pegar aqui uma parte do mês ou até o mês inteiro. Quantas pessoas que você recebeu lá na administração do condomínio para olhar a prestação de contas? É muito raro. Não, Paulo, a gente então, às vezes até uma falácia, uma desculpa que, eu preciso ver. Mas mesmo no físico as pessoas não olham. Não vão também. Nós somos... o síndico ele é obrigado a fazer a prestação de contas anual. Pelo menos uma vez por ano tem que fazer. Em alguns condomínios, para não ficar tão distante, perder o que aconteceu lá em janeiro, vou falar só em dezembro, a gente faz 2 vezes por ano. Sim. Tá? A gente leva os livros. Ninguém levanta, ninguém pega o livro, ninguém folheia. É muito difícil. Mas eu vou falar para vocês, dá trabalho. Você imagina só, agora eu vou falar como morador. Exato. Imagina você parar. Aqui às vezes a gente não olha o que nós compramos no cartão, por exemplo. Sim.
Quem que pega o celular todo mês e olha assim na fatura? Minha esposa. Ó. Tá. Ela confere Ok, um por um e quantas parcelas tem. Isso. Não, e aí assim, você olhar e tal, e ver o que descontou. Será que descontou uma taxa que eu não sei. Eu acho que isso é muito difícil das pessoas fazerem. Aí você imagina para um condomínio que a pessoa... Aí eu tô falando, a pessoa não tem a noção, o morador não tem essa noção. E qual que eu acho que é o grande desafio? O tempo também. O tempo é a gente conseguir quebrar essa barreira, furar essa bolha, né, essa bolha cultural e falar assim, olha, tem esse hábito no seu condomínio e para sua vida também, né? Para você ter o controle, para você saber o quanto que você gasta. A gente acompanha no meio do jornalismo, muitas pessoas não conseguem ter noção do que gasta. Mas isso que eu falo, Bruno, que isso vem de fato o que a gente está falando de boas práticas e é um trabalho de formiguinha. E aí entra um outro conceito que eu falo de gestão, sustentabilidade. A gente usa, extrai tudo que tem que extrair hoje, mas a geração futura, os filhos dos moradores, os próprios imóveis, o patrimônio, ele tem que existir no futuro. Sim. E para isso acontecer, a gente precisa tratar melhor a coisa condomínio, entendeu? Tá, e falando agora dessa questão de prestação de contas e por aí vai, enfim, às vezes as pessoas não olham e quando a conta não está fechando mais, que daí o morador se interessa. Acontece isso mesmo, só vai ver depois que o buraco está lá embaixo. Exatamente. Bom, o que a gente vê, né? É muito comum quando a dor no bolso, porque precisa sair uma taxa extraordinária, aumentar uma taxa ordinária, de fato, quando a gente pega aí da previsão orçamentária, e aí, de fato, vamos reclamar, e às vezes naquele momento, sem interpretar um todo, um ano inteiro, o que foi decidido em ações antepassadas aí daquele ato, aí o morador ele vem e reclama. Então, o que a gente precisa, de fato, difundir é que olhe para quê? Para que não chegue uma má interpretação de olhar uma coisa agora ou interpretar que a gente precisa fazer algo no condomínio, mas fazer algo no condomínio é uma despesa. Ou ela vai estar na previsão orçamentária ou numa assembleia extraordinária. Então, a gente precisa que isso aconteça para que falácias, más interpretações não atrapalhem o futuro da gestão do condomínio. Entendeu? Tá, mas aí... eu acho que tá interessante essa conversa aqui. Eu acho que o ponto que eu vou tocar agora é bastante provocativo. Quando você chega no ponto, o morador, ok, você vai lá e fala assim, olha, acompanhe todo mês, né, ou semestralmente, faça parte. E aí os moradores só vão olhar depois que a bomba explodiu. Mas se a bomba explodiu, alguma coisa não deu certo no caminho. Ou é a previsão, ou mas e aí, por que chega nesse ponto da bomba explodir e aí você fala, agora vamos ter que aprovar uma taxa extra? Tá, mas espera aí, não foi feita a previsão, o que você errou no caminho? O que eu tenho até para adicionar isso aí, os demais colegas também, que eu oriento com relação a boas práticas? Realizar pequenas reuniões que antecedem uma assembleia para que isso, de fato, difunda o que deve ser feito. Alguns síndicos e síndicas já vêm aplicando isso aí, assim como a nossa colega Rosângela comentou. A previsão orçamentária a gente só faz lá no primeiro trimestre do ano, mas eu divido ela em duas ao longo do tempo, eu antecedo isso aí. Mas também que a gente precisa fazer essas reuniões, aí eu coloco a minha administradora, eu acredito que os demais também, conheço o trabalho de alguns aqui, e aí a gente traz isso aí antecipadamente, até porque o momento de assembleia ele é muito curto. E ele é muito... o rito condominial de uma assembleia ele é muito chato. E aí, de fato, a pessoa não está acompanhando e ela vai falar o quê? Não, principalmente se pesa no bolso dela. Mas dá licença, Paulo, eu acho que eu entendi. A questão, por exemplo, estourou. Por que estourou aqui? A hora que a gente faz a previsão orçamentária lá atrás, a gente está contando com uma receita, ok? Você faz uma média de inadimplência. Mas se não tiver aquele acompanhamento mensal... Todo mês, né? Não sei. O monitoramento, aquela inadimplência, ela pode aumentar, isso vai diminuir receita e vai impactar na previsão orçamentária. Então, eu acho que deve ser isso que ele quis dizer. Como é que a gente controla isso? O que aconteceu? A previsão orçamentária foi furada? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha acontecido alguma coisa... Manutenções, alguma coisa, um fato extraordinário que mexeu na inadimplência do condomínio. Então, tudo isso, por isso que a gente precisa fazer as reuniões com o síndico, mensalmente. Esse monitoramento ele tem que ser contínuo. Isso é papel da administradora. A gente tem que ter esse olhar crítico. Sim. Algo que acontece muito, acho que vocês não recordaram disso, vocês vão lembrar o que eu estou falando agora. Muitas vezes a gente leva uma previsão orçamentária para a Assembleia e chega na hora, né? Chega na hora, não, sobe menos, aumenta menos. Sim. Eu costumo sempre deixar registrado isso. Fora, esses R$10 que você não está colocando na taxa hoje, vai faltar. Daqui a algum tempo vai faltar.
E aí nós vamos ter que vir aqui cobrar de vocês. E aí não vai ser mais uma parcela de 10, às vezes vai ser 2 de 50. Sim. Então eu tenho desenhado um pouco diferente as previsões orçamentárias para os moradores entenderem para onde vai cada centavo do condomínio. A gente sabe que eles não vão analisar o ano anterior, né? Praticamente ninguém. Então o que eu tenho feito agora? Todos os meses a gente manda um lembrete para os moradores. Seu balancete está disponível. Confira. Dá aquela mensagenzinha bonitinha? Confira onde está indo o seu dinheiro. Não sei o que, é um negocinho bem infantil, trazendo ele para... lançaram o meu balancete aqui no aplicativo. Vou dar uma olhada. Isso aumentou um pouco. Não é nada perto do que é necessário. O ideal. Do ideal que seria. Mas eles têm acompanhado mais. E quando chega no momento da previsão orçamentária, que quase todo ano tem que subir a taxa de condomínio, ainda mais nos últimos anos, a inflação tem sido um negócio absurdo, e energia e água subindo de escada. Então, quando a gente chega ali, o cara fala, mas o salário mínimo subiu 7%, a taxa de condomínio subiu 20%. Opa, mas nós não estamos... Você não está pagando um salário para alguém aqui. Sim. Você está pagando as despesas que você escolheu. E se você escolheu a despesa A e a B e a C, o total vai ser D. E aí você tem que cobrar, você tem que pagar o D. Sim. Você comentou de reforçar isso em ata, eu também peço para colocar isso em ata do seguinte. Não foi colocado? Então, lembrando que manutenções elas vão ter que ser, muitas das vezes, trazer como uma pauta de assembleia extraordinária e não vai conseguir fazer, porque a gente não aprovou nessa assembleia o valor suficiente. O pessoal tira sempre, quando você chega na previsão orçamentária, eles sempre tiram as manutenções. Por quê? A portaria não tem como tirar, o banco não tem como tirar, o seguro, o síndico, o administrador, tem coisa que não tem o que fazer. Não, então corta da manutenção. Vocês estão entendendo que vocês vão ficar sem manutenção? Alguma manutenção. Não, mas lá a gente vê. Aí quando chega na hora do vamos ver, aí o morador fala, não, meu síndico, minha administradora fizeram um serviço péssimo, mas você que não deixou Edson, inclusive, fazer barato o caixa. Sai caro, né? Barato sai caro. Quanto que eu peguei de condomínios até de um porte aí de menor, 40 unidades, 50, menos que isso, o fundo de reserva não está sendo recolhido. Não recolhe. Não está sendo. E aí, ou é recolhido, mas não é separado. Eu já vi isso também. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção que de fato é uma obrigação e não uma opção em algumas coisas, sabe? Então é isso que a gente... Acaba usando o dinheiro do fundo de reserva para cobrir as despesas ordinárias. Só, o tanto que a gente já disse aqui, o tanto que é o trabalho da administradora, que é essa assessoria e que às vezes de fato o público, morador de condomínio não sabe. E é o que eu falo, que a gente precisa difundir que essas questões aí, a gente está falando nada mais do que menos aqui de governança corporativa, compliance, que há muito tempo já deixamos de ser gestores de contas a pagar ou receber para ser gestores de recursos, porque com o advento de garantidora, o dinheiro entra. Mas a gente precisa gerir melhor isso aí, principalmente, não só o agora, mas o futuro. Ô Paulo, olhando aqui, e aí a gente já levantou vários pontos, essa questão das pessoas se inteirarem, de saber, de buscar informação para não chegar num problema, Sim. Enfim. Eu vejo que muitas coisas, eu sou da comunicação, eu vejo que muitas coisas resbalam na comunicação. Sim. Né? É o início. É o início, né? Se você errou ali na comunicação, ferrou. Ou melhor, se você não consegue fazer a comunicação. E hoje, o cenário que vocês olham, num contexto geral, vocês já acham que a comunicação que existe hoje entre síndico, moradores, administradoras, moradores, síndicos, todos envolvidos, vocês acham que essa comunicação ela é clara, ela está assertiva? Não. Assim, porque, ao que parece, trazer essa cultura e mudar, você precisa comunicar com eles. Sim. Falar assim, olha, gente, né, nós precisamos, por que isso é importante, aquilo, enfim. Falta ainda nessa comunicação? Falta. Tem mecanismo. Os três, falta. É que nós temos mecanismo. Tem condomínio de, vamos dizer, de 200 unidades, vou colocar 200 para cima é médio porte, 200 unidades para cima, você já consegue utilizar um Instagram do condomínio. Uhum. Porque o pessoal não sai do Instagram, mas se você mandar uma mensagem num grupo de comunicado, ele não lê. Sim. Se você colocar foto no Instagram do condomínio, ele lê. Então, tem ferramentas para isso. Né? O síndico tem que querer utilizar. Uhum. É aí que entra. Aí entra a profissionalização. Não só profissionalização, né? A questão de treinamento mesmo. Sim. É treinamento. Tem síndico que tem medo de informar o morador. Síndico morador que tem medo de passar a informação para o morador. Acho melhor. O que eles vão pensar? Eles não vão pensar nada, você só está dando uma informação.
Só que a gente que está de fora, eu já tenho 15 anos, o Paulo tem, sei lá, 20 anos de gestão. Só barba branca aqui. A Rosângela, acho que no condomínio é um pouco mais nova, mas tem anos de profissão. Pra gente é mais fácil passar isso. Sim. Entendeu? Eu não tenho problema sobre o que o morador vai E pensar a se eu passar a informação e para a ele. gente não mora no condomínio. E a gente não mora no condomínio. Como administradora, você só está dando a informação. É mais fácil. O síndico e o morador tem esse receio. E acaba tendo esse corte, esse bloqueio na comunicação entre ele e os condôminos. Na sua pergunta, Bruno, já veio assim, eu sou da comunicação, sou do marketing, né? E venho disso. A gente que trabalha com assessoria direta da gestão do condomínio, eu também posso pontuar um pouquinho mais que eu venho de professor, faculdade, trazendo mentoria, palestra e formação de síndicos e tal. Eu falo que a comunicação, ela é igual a veia que corre aqui, o sangue corre na nossa veia. Para que tudo aconteça, a comunicação tem que fluir. Não estou fazendo porque eu não tenho dinheiro, que é a manutenção que a gente fala que foi cortada lá na previsão orçamentária. Fala, comunica. Antes de estourar. Aí o que acontece? Vamos para uma assembleia porque já sugou todo o recurso que tinha do caixa do condomínio, não tem mais o que fazer. Aí chega, aí é dolorido. Sim. Então, por que não é feito isso antes? Então, é a comunicação. Estamos fazendo algo no condomínio. Tem condomínios que fazem brilhantes coisas aí, cara. São coisas memoráveis, mas não é falado. E isso não é bem interpretado, não é de conhecimento. Aí, quando você chega numa assembleia, que a gente tem que falar do ano inteiro de prestação de contas, e quando vai dizer isso, mas por que não falou? Ou ele o morador está tão acalorado com aquilo lá, que isso ele não vai querer levar. Nem presta atenção. Ele não presta atenção. Então, tem coisas boas que acontecem nos condomínios que não são faladas por falta de comunicação. Sim. Rosângela. Não, é exatamente isso. Exatamente. Porque assim, e eu vou falar para vocês, por mais que eu trabalhe na área da comunicação, os problemas, a maioria deles é a falta de comunicação. Sim. Né? E eu acho que isso é uma barreira gigantesca a ser vencida, porque você precisa, de fato, assim como o professor na sala de aula, ele precisa passar aquele conhecimento e entrar na cabeça do aluno e falar assim, olha, isso aqui é importante para você, você precisa saber. Entender. Exatamente. E outra, fazer entender é difícil. Você falou isso aí muito bem, que às vezes a pessoa, o líder, o gestor condominial, que seja a gente também, enquanto uma liderança de assembleia lá, mas falar não é comunicar. Mas dizer algo que de fato... Exatamente. Vamos lá, vamos parafrasear. O que vocês entenderam? Que de fato, o que será que a pessoa está colhendo daquilo lá? Ou será que só escutou, é uma coisa que você não conseguiu expressar direito, né? Tem síndico que reclama comigo que eu estendo as assembleias. Não, mas você demora demais para acabar. Eu falo, mas tem uma pessoa que não entendeu ainda. Clara e assertiva, né? Eu não vou deixar ele sair daqui sem entender, porque amanhã ele vai contaminar os outros com algo que ele não entendeu, não é com maldade. Sim, ele não entendeu e falar, falaram besteira lá. Não falou besteira, você não entendeu. Então, todo mundo entendeu. É isso e aquilo. Deu para entender? Não, eu tô com dúvida ainda, então vamos começar de novo para a senhora. Pilar de inteligência emocional, empatia. Empatia. De fato. Não dá para você deixar a pessoa embora sem entender tudo. E é uma coisa interessante que vocês falaram no começo. A humanização. Humanização. Né? Tudo isso acaba resbalando também... Emocional. No emocional, de você conseguir se colocar no lugar do outro, né? De você, olha, você não entendeu, então vem cá, vou sentar, vou te explicar qual é o seu problema, o que você está, né, não compreendendo, desconfiando, qual que é o seu ponto de vista. Eu acho que se colocar no lugar do outro é fundamental para você conseguir ter uma boa gestão. E isso precisa fazer parte do preparo do síndico, né? Ele precisa saber mediar conflitos, ele precisa saber trabalhar essa parte de humanização. Tem síndico que corre de condôminos, fala com ele aí, eu não quero falar, mas como assim? Você é o síndico. Gente, resolve, conversa. Isso, inclusive, é o que eu venho difundindo aí, que a gente... semana passada. Falamos isso não tem semana passada, não pode ter dificuldade. A gente já deixou, volto a falar, a gente já deixou de ser gestor de contas a pagar e receber para ser gestor de recursos e outra. A gente acabou de falar de tecnologia, tem muita coisa que traz esse piso para a gente poder executar, e aí o que vai ser o futuro da gestão? É humano, é gestão de conflito, é saber se relacionar. Então não vai ser mais só isso. O síndico ele precisa de um preparo, a administradora também, todos os demais com relação ao financeiro, todas as assessorias técnicas ali, mas o lance vai ser como tratar pessoas com escuta ativa, empatia, para podermos chegar de fato a 100% desse mercado. Porque a parte técnica a gente tem livro, a gente estuda, é mais fácil, né? A parte humana é complicada. Você pegar ali o
preto no branco, vamos dizer, O a letra no papel, Ok. tranquilo, Exato. quase nenhum assunto de condomínio tem discussão. Ah, tem 2 entendimentos, mas os 2 estão certos, então, beleza. É tudo muito certo. Agora, quando você senta para conversar com o condômino, Sim. cara, tem 2 pessoas e tem 3 opiniões diferentes na conversa. Sim. Então tem que ter. Nós estamos vivendo um período aí, não é nem de condomínio. Um período de estar todo mundo com a cabeça pesada, cansada, mente cansada. Todo mundo inflamado, né? Todo mundo inflamado. E veio de uma não... pandemia, aquele Sim, negócio. Exato. Eu acho Se você que não tudo conseguir influencia. escutar, se você não conseguir escutar outra pessoa, cara. Não vai. Isso é não escutativo, anda pra de frente. fato. Bom, falando também dessa questão de tecnologia, a gente entra no assunto sustentabilidade, né? Como que a administradora pode ajudar na sustentabilidade? Começar contigo, Rosângela. E também na eficiência. Ele gosta de conversar Ele tá querendo Aqui, ser gentil. aqui primeiro as mulheres dominam aqui. Como que a administradora pode ajudar na sustentabilidade e na eficiência energética do condomínio? Esse é um ponto, esse é um assunto bem interessante. Na verdade, hoje os condomínios estão trabalhando muito isso, né? A gente pode olhar e a maioria dos, vou dizer, condomínios de médio estão trabalhando essa questão da energia solar, a fotovoltaica. A fotovoltaica. A gente tem que trabalhar isso. Tem condomínios que eu estou trabalhando, que a gente está trabalhando em condomínios de vamos dizer, de baixa renda, que está fazendo financiamento para poder instalar, justamente visando essa questão da sustentabilidade a longo prazo. Então, isso aí é o futuro hoje, não tem para onde a gente correr. Sim. Na parte condominial. Por enquanto ainda está fácil, né? Colocar. E a gente tem que colocar aproveitar agora. Tem que colocar agora. Essa grande oportunidade. Porque no Brasil também, eu vou te contar, né? Hoje o que às vezes parece que o que está fácil eles querem dificultar. Mas tudo vida, é né? assim, tudo é assim. Então, assim, começa fácil já. Daqui a pouco já não dá para colocar mais. Fácil demais, mas está fácil, exatamente. Né? Mas ainda é possível. O condomínio no financiamento faz e normalmente 5 anos, né? Já está quitado no retorno total. Consegue dependendo trabalhar da situação, dentro metade do financiamento já dá retorno. Então, hoje ainda é possível. E aí vocês também, enquanto administradoras e gestores, ajudam a pensar isso, ou trazer isso como uma iniciativa e visando a economia como uma sugestão e uma alternativa? Eu tenho defendido muito o tema sustentabilidade, tá, de condomínio, de futuro de condomínio, porque não tem como falar do presente se não pensar no futuro. Se a gente sugar tanto o condomínio hoje, a gente não pensa lá no futuro. Tem 2 palavras que eu uso aí, a gente citou aqui, prostituição de mercado e também sucateamento. Quando o que a gente tem visto muito hoje é esse sucateamento que tem de condomínio. Sustentabilidade é falar de situações energéticas, podemos economizar água ou pegar a água que a gente capta lá para utilizar ela, energia solar, mas temos outras coisas. E tem muita coisa boa que já acontece no condomínio. Hoje, Bruno, não precisa o síndico pedir para o zelador ou alguém da manutenção para subir dentro de uma caixa d'água. Já conseguimos utilizar, por exemplo, internet das coisas, IoT, que, por exemplo, uma Alexa da vida, ela pode ajudar a gente na gestão. Nós temos aí o aplicativo nosso aí, ele já é também uma situação de sustentabilidade, que a gente hoje evita, por exemplo, gastar papel. Impressão de papel. Exatamente. Ligação, é o mínimo possível. A gente já consegue difundir a comunicação, mas tem outras coisas. Sustentabilidade ainda a gente tem que pensar nesses futuros moradores do condomínio. As crianças, os filhos de moradores, eles serão os futuros condôminos. Por que não a gente tratar bem eles hoje, educando, demonstrando como que conversa com os demais prestadores de serviços dentro do condomínio, para que no futuro eles vão pagar e sabendo que eles estão pagando para o condomínio. Muito bem. Outro assunto que a gente falou, e vamos entrar um pouco mais a fundo nele agora, para a Rosângela não falar que eu só começo com ela, vou com o Edson. O que os moradores muitas vezes não entendem, não sabem sobre o papel e o trabalho de uma administradora? Que eles precisam entender, que às vezes falta essa clareza para os moradores. Mas a administradora, mas até onde vai? Onde começa e onde termina? Isso é importante. A primeira questão, a administradora não é o síndico. Esse é o primeiro ponto que tem, cara. O pessoal acha que a administradora é o síndico. O síndico falou que não, eu queria ver se você autoriza. Mas o síndico falou que não. É ele que é o síndico. Não, mas você é administradora, você que faz as assembleias. Então eles não entendem que você está ali como uma assessoria. A administradora ela oferece conhecimento, ela oferece experiência
e ela oferece mecanismo para o condomínio ter uma gestão boa. Sim. Mas quem vai fazer o condomínio funcionar são os moradores, os proprietários dos condôminos e o síndico. Então eles têm que entender que o papel... Você falou isso agora, eu lembrei agora aqui, da engrenagem. Sim. A administradora ela é uma parte da engrenagem muito importante. Tá? A gente não pode também menosprezar. Tá? A administradora é uma parte... É uma engrenagem muito importante dentro do sistema condominial. Sim. Só que não é o principal. O principal não é nem o síndico. Não sei se alguém defende que o síndico é o principal, mas o principal é o proprietário do imóvel. Ele tem que entender... Ele é a parte interessada. Né? Nós levamos tudo, levamos conhecimento, levamos estudo de mercado para fazer a própria previsão orçamentária. Ninguém aqui faz previsão orçamentária furada. A gente faz estudo, faz orçamentos. Às vezes já tem uma prestação de serviço acontecendo no condomínio. Para fazer a previsão orçamentária, eu busco mais 1 ou 2 orçamentos para ter certeza que aquilo está certo, que eu não vou ter problema no decorrer do ano. Para chegar na Assembleia, o morador fala assim, não, eu não gostei. Por que você não gostou? Eu só não gostei. Sim, é porque é contrário. Ele tem que entender que o interesse da qualidade de convivência, o interesse da harmonia do condomínio é dele. O síndico, diferente das associações, o presidente numa associação de moradores, ele toma muitas decisões sozinhos, ele é a diretoria. São legislações totalmente diferentes. Sim. O síndico não pode fazer nada. Ele não pode escolher nada sozinho. Ele só faz. O limite dele é o que a Assembleia autoriza. Você devia ter feito isso, mas vocês não autorizaram, não posso fazer. Sim. Então, o principal que o morador tem que entender é que a administradora é uma ferramenta. Que se ele não deixar a ferramenta ser utilizada, ela vai ficar ali parada. Eu vejo, sabe, assim, ó, a definição de papéis, elas são bem claras, até porque tem na convenção, papel dentro do condomínio, síndico, subsíndico, conselho consultivo, fiscal, ou os dois, e aí entra depois também cada prestador de serviço, e aí, só que de fato não se sabe exatamente o papel de cada um. Por exemplo, papel de conselho, é o de conselho, dependendo da situação dele ali, que ele vai olhar, ou ele é só de olhar a prestação de contas, e aí é uma confusão, e aí vem muito para cima da gente, principalmente numa saída oportuna de um síndico, de uma síndica, uma renúncia, uma destituição, e aí vem muito em administrador, em até jurídicos aí, como vocês não sabiam, e por que vocês não fizeram isso? Então, acho que entender cada um o seu papel e entender que, de fato, somos assessorias. A responsabilidade civil, criminal, quem representa o condomínio é o síndico, que ele vai seguir as decisões de uma assembleia que foram decididas por quem? Democracia, moradores. É o que eu costumo falar. Quando alguém entra em contato, vocês não são os administradores? Eu falo, não. O administrador é o síndico. Eu sou assessoria administrativa. Confunde, né? Até administrador de condomínio. Eu não sei se até foi contigo que eu conversei outro dia, Rosângela, conversei com essa, não sei se foi com ele, e que eu acredito, né, nem acho, eu acredito que a gente precisa dar uma focada, procurar órgãos de classe que, por exemplo, dentro de uma convenção fala-se administrador. O administrador quem é? É o síndico. O administrador é aquele então, vamos mudar esse termo para gestor, entendeu? Para mudar isso, porque senão fica muito... mas eu vi situações de cobrança de administradora, porque viu lá no texto da convenção que era administrador. Então, de fato, não é o administrador, mas sim o gestor, o representante daquele momento ali. O administrador é quem, de fato, passa pela cadeira lá e vai seguir os 4 anos de faculdade lá. Bom, para a gente fechar esse nosso bate-papo, como que vocês ajudam os síndicos, ou podem ajudar, ou pensam em ajudar? Outro ponto que vocês falaram bastante, capacitação. Acho que até o Edson falou. Essa capacitação, esse conhecimento, até para evitar esses ruídos todos e o síndico estar mais preparado. Eu vou falar por mim, né? O que eu faço? Sempre que a gente vai iniciar um trabalho com o condomínio, eu chamo o síndico, chamo o conselho, e a gente tem literaturas, né? Eu forneço literaturas para o síndico, mas a gente faz reuniões. O que é o condomínio? O que o condomínio precisa? O que você precisa saber do condomínio? Eu citar um exemplo aqui, eu fui fazer uma leitura de gás essa semana para um condomínio novo, e a leitura de gás não batia de jeito nenhum com o boleto. Eu chamei o síndico e falei, escuta, por que está acontecendo isso? O que aconteceu? Me passa a data da última leitura, tanto. Mas, e esse lapso temporal aqui? Mas eu não sabia. Então, no mês passado, recolheu-se tanto e pagou um tanto a mais. Fazia a leitura em determinado dia, no outro mês então, mas eu nunca fui orientada. Eu falei, então tá bom, então vem cá.
Então, quais são as obrigações? O que o síndico tem que saber? Então, a gente tem um checklist, a gente fornece para o síndico, você tem que saber disso, tem que saber disso, tem que saber. Como que você vai saber? Olha, eu vou te fornecer aqui uma vez por semana, você vem até aqui, nós vamos sentar, vamos abrir o sistema, vamos ler sobre os temas, vamos pegar a literatura. A gente faz como se fosse um mini curso para aquele síndico. Ajuda? Resolve o problema? Não resolve, mas ajuda muito. Isso eu faço com todos os síndicos. Todos os síndicos que entram no escritório, a gente tem esse bate-papo, essa conversa. Não faço a mentoria ainda do Paulo, mas a gente tem essa troca. Maravilha. Mentoria mais profunda, né? Não, Bruno, eu insisto nesse assunto do emocional. Porque o legal, a legislação, ela tá ali, é muito fácil. Hoje com o ChatGPT, com o Google, quase todas as respostas estão ali na sua mão. Agora a questão é o controle emocional que o síndico tem para repassar isso. E eu entendo que a nossa função, nós chegamos a esse ponto, né, de deixar de ser assessoria condominial e passar a ser um gestor de conflito, gestor emocional do síndico. Sim. Síndico que não quer mais escutar o morador, como a Rosângela falou. Como que você não quer escutar o morador se você se presta ao serviço de ser síndico do condomínio? Então você tem que estar preparado para isso, mas infelizmente muitos não estão. E aí eu já passei por um problema emocional na minha vida e eu me coloquei nessa condição de assessorar os síndicos nesse ponto também. A parte que você faz de treinamento burocrático, vamos dizer assim, excelente. Eu faço isso também, não tão a fundo quanto o Paulo faz, que é mentor de síndicos, aí ensina muito mais profundamente, mas cuidando da parte emocional. Sim. Tem síndico que chega ali, eu vou renunciar. Vai renunciar por quê? Porque fulano, não sei o quê. Cara, calma, vem cá. O fulano tá certo. E aí você tem que, às vezes, concordar com aquele que não é o seu cliente, né? Porque as pessoas acham que o síndico que é o cliente da assessoria, né? Você tem que discordar do seu cliente direto ali e falar, não, mas o morador tá te reclamando e ele tá certo. Você tem que absorver ali o que ele tá falando e nós temos que dar uma solução. Nesse ponto ele tá certo. E aí você tem que acalmar o síndico, não vem cá, você tem que entender como é que tá. E isso tem sido um ponto que nós pelo menos a nossa empresa, tem batido para não deixar os síndicos ficarem malucos. Aí, senão você deixa o síndico ficar doido. Sim. O síndico... Torna e depois torna a gente doido também. Pra gente, E geralmente o primeiro mandato do síndico é assim, ele fica maluco, ele fica nervoso e depois pronto, ele passa tá tranquilo. Mas é a experiência. É aquela história igual pai e mãe de primeira viagem, né? Fica desesperado. Do segundo filho pra frente ali já pegou. Tudo é normal, ele entende que o problema ali é com o síndico, não é com a pessoa. Sim. Ele começa a separar. O melhor é quando o síndico sai, entra outro síndico e depois ele volta. Ele retorna. Porque ele descobre, cara, qualquer um que tiver ali vai ter o mesmo ataque, não é comigo. Aí ele começa a abstrair. Exato. Então o problema é com a posição do síndico. Sim. Então se eu resolver os problemas que tem que aparecer, eu Tá também. tudo certo. A minha função é essa, é representar o condomínio e pronto. E é isso que eu venho falando, que isso está em literatura, tá? A questão de inteligência emocional. A gente chega a um ponto da vida, ou dependendo do cargo que a pessoa tem, a função, principalmente o líder condominial, que é o síndico, a síndica, e a gente também, precisamos ter a capacidade técnica. Mas isso provavelmente vai ser 20%, 15%, 25%. O restante é inteligência emocional. Isso aí vai ser o piso que vai nortear o caminho de cada gestor. Então, o que a gente precisa? Saber lidar com pessoas. Esse é o futuro da gestão condominial. Então, temos aí tudo, a gente já falou aqui de automação, de inteligência, de um monte de coisa. Isso sim a gente precisa também dominar. Mas o restante é saber lidar com essas pessoas, falar de sustentabilidade, falar de boas práticas. A gente faz isso também lá, vocês sabem disso, a gente já conversou bastante aqui também, de levar boas práticas, falar de processo e procedimentos também para o síndico, o gestor, colocar na cabeça dele que existe um conceito de governança corporativa, de que a gente precisa falar de comunicação, mas que também ele precisa estudar um pouquinho mais as suas emoções, porque a gente precisa cuidar das emoções alheias. Outro dia, num treinamento para empresas terceirizadas, um síndico falou assim, Paulo, vendo o treinamento, a gente tem pessoas hoje que cuidam de pessoas que estão frágeis, mas são pessoas frágeis também. Então, por falta de capacidade, de conhecimento, e é isso que a gente precisa levar. Mais conhecimento para o mercado. De frente à sua pergunta ainda também, o que a gente pensa aí para o futuro. Esse ano eu criei, com muito sofrimento, muita barba branca aí,
é um projeto que a gente deve implantar aí para os próximos anos, para todos os condomínios, vocês também, tá? A gente precisa que, de fato, isso difunda mesmo sustentabilidade, que é um projeto chamado gestação. Muito mais que gestão, mas uma gestão de muita ação, tá? Que a gente vai pensar o condomínio hoje, mas lá no futuro. E viver esse futuro. O que vai ser lá no futuro esse condomínio? A gente tem muita visão aí de que o condomínio em implantação, depois de 5 anos, 6 anos, eu largo ele. Eu já vi síndico dizer isso. 10 anos esse condomínio está o quê? Sucateado. E esse futuro e o patrimônio. E a gente tem muita coisa a fazer ainda, inclusive colocando esses futuros moradores. Sim. O filho de morador hoje, ele vai ser o futuro morador. Porque já não trabalharam essas pessoas e a gente tem um mercado muito mais fortalecido e que todos tenham valorização. Que é isso que a gente precisa. Eu tenho um foco muito grande em criança, acho que porque eu tive muita criança. Futebol. E aí eu foco... Você tem mais, né? Eu foco muito nisso e isso dá um retorno, cara. Você fala de futuro, mas o retorno ele é muito a curto prazo. Sim. Eu tinha problemas de crianças do condomínio estragando parquinhos de condomínios, de vários condomínios. Eu comecei a falar assim, vamos trabalhar da seguinte maneira, então. Eu vou arrumar. Sim. O que eles estragaram, eu vou arrumar e eu vou chamar eles para entregar na mão deles. Eu comecei a fazer inauguração de parquinho para criança. Olha só. Chama eles, pipoquinha, algodão doce, tô fazendo isso aqui para vocês, é de vocês, tá novinho, só que agora se estragar, vocês vão ser prejudicados. Cara, parece que nunca ninguém tinha falado aquilo para as crianças. Não tem problema mais. Lógico, às vezes estraga alguma coisa e tal, mas não tem mais aquele vandalismo infantil que as crianças brincam de forma sem a cuidado, estragar. né? Exatamente. Não tem mais isso. Eles veem crianças fazendo coisas que vão estragar e eles vão, ô tio, estão fazendo alguma coisa. Tem síndico nosso que recebe as crianças na casa. Eles vão na casa do síndico, porque eu deixei aberto isso. Tem algum problema, você vai lá no fulano de tal, que é o síndico lá. Então eles vão lá na casa, ô tio, fulano de tal, da casa tal, tá lá estragando o parquinho. Já é mudar a cultura, né? Mudou a cultura interna do condomínio. Falar disso de criança, o que é importante? Quanto fica marcado na memória? Já levei em palestra, vamos remeter ao tempo que a gente visitou aquela fábrica de refrigerante. Vamos falar Coca-Cola. Muitas pessoas foram lá, crianças, e lembram disso. Conheceu processos, procedimentos, logística. Já depois a pessoa entende que, existiu uma logística interna lá. Existiam pessoas que trabalhavam. Ele não faz o refrigerante aqui e brota lá. E o que é o conceito daquilo dali? Memorizar na cabeça daquela pessoa, futuro consumidor, que a marca, aquele refrigerante é bom e que tem cultura lá dentro. Quem sabe aquela pessoa pode voltar a trabalhar. Por que a gente não coloca isso dentro da cabeça do morador? Que ele vai conhecer que existe ali um jardineiro, que existe um porteiro e que, de fato, depois ele vai entender que não é pai e mãe soltar uma criança, adentrou para dentro do condomínio, abre a porta do carro e fala, vai. Ali não tem cuidador de criança. Sim. Mas existem profissionais que trabalham ali e vai entender esse mercado, essa engrenagem condominial. Bom, o nosso papo tá ótimo, tá excelente, mas precisamos ir embora. Eu quero agradecer, então, aqui a Rosângela Costa, da RA Contabilidade e Assessoria. Rosângela, obrigado pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. Edson Pigosso, da Expresso ADM Condomínios. Valeu, Edson, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Paulo. Muito bom falar com vocês. Que bom, que tem mais a gente devia fazer umas conversas dessas sem o Bruno e sem os condôminos. Paulo Henrique, da Ideal Soluções. Valeu, Paulo, obrigado. Gratidão mais uma vez a todos os organizadores, tá, os demais colegas também. E aqui a gente precisa isso, fortalecer cada vez mais e valorizar esse mercado que é muito bom e também o nosso segmento. Bom, e assim a gente encerra mais um episódio, então, aqui do Habita Ranking. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode seguir aí, acompanhar o episódio completo no canal no YouTube, na TV, uma versão mais compacta. E temos também um Instagram. Fizeram o quê? O TikTok? Mas aí os convidados têm que fazer a dancinha? Vão ter que dançar hoje, tá? Vão ter que dançar. Faz o passinho lá e tá tudo certo. Ó, beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.